Vamos ouvir agora o secretário de Planejamento do município, Carlos Brito. Secretário, quais são os prédios públicos que nós temos em Feira de Santana hoje considerado patrimônio público? Grande abraço, bem-vindo. O patrimônio histórico, né? Histórico nós temos a Prefeitura Municipal, você tem o mercado, você tem o arquivo público e você tem a biblioteca municipal, que não está com o processo de tombamento, mas é um bem histórico, que de um determinado tempo ele teve uma mudança, então teve uma reforma, eu não sei nem se ele seria inserido como registro de patrimônio histórico. Não tem essa característica, já que ele foi desconfigurado da sua originalidade. O que é levado em conta para definir se determinado prédio ele é patrimônio histórico? Ele tem característica, né? A sua longevidade, o seu perfil arquitetônico, o seu estilo arquitetônico, né? O registro histórico da sua finalidade também, né? E tem o que é principal, ele não ter sofrido nenhuma intervenção que o descaracterizasse. Né? Por exemplo, você tem lá o Palácio do Menor, que hoje está na propriedade do SESC, que ele sofreu um processo de degradação muito forte, está se tentando, né, ter um contrato com o SESC de restaurar a sua originalidade. Anteriormente tentou-se com o IPHAN disse que o prédio estava em ruína, que não tinha o que fazer, salvo se fosse um tombamento estadual ou municipal. Como ele tem uma proteção provisória do Estado, é considerado mais um patrimônio, mas não é do município, ele já tem outro proprietário. O que o município de Feira de Santana tem feito ao longo desses anos para a preservação desses patrimônios, secretário Carlos Brito? Olha só, em 2006, né? 2006 não, 2000, eu estou meio confundindo a data, mas o prédio do município ele foi restaurado. Houve um processo não de reforma, porque antes ele estava totalmente descaracterizado por dentro. Tanto que se você observa hoje as escadas daquela entrada principal pela Senhor dos Passos, você vê escariole rosa, você vê... Foi tirado, tinha 3 pinturas ali, foi restaurado por uma equipe de profissional do IPAC, né? Foi feito todo esse trabalho, o madeiramento, colocou-se onde tinha as imagens, as pinturas do teto, foi restaurado por Divaldo Lima, né? Você teve também tem um quadro do intendente Triferi que está com Vivaldo Lima para ser restaurado, né? Vai ser restaurado, aliás. Então você tem um procedimento bem próprio. O caso do arquivo público, que era a Escola João Florencio, ela foi também restaurada, né? E o mercado de ar sofreu intervenção, mas tivemos que pedir autorização ao IPAC para mudar o telhado, já que eles estavam um telhado totalmente comprometido, existia muito calor e aí houve uma mudança no telhado. Então, os procedimentos são esses, Luiz. Então, o município tem preservado, ainda esqueci, sim, viu, Luiz, os 3 coretos. Os coretos também fazem parte do patrimônio. O coreto da Matriz, o coreto da Foz da Mota e o coreto da Bernardino Bahia são de propriedade do município. O coreto da Matriz foi agora restaurado agora. Nós temos ainda 2 que precisam ter de intervenção, que é o Bernardino Bahia e a Flor da Mota. Eles precisam sofrer uma intervenção, o município vai fazê-lo na Bernardino, porque ele está totalmente descaracterizado, mas vai ter que voltar à originalidade. Aquela situação que está ali não pode perdurar, porque é um bem público da cidade. Mesmo tendo ali uma pessoa que explora comercialmente,
Mas ele não tem, pelo que me consta, ele não está legal, ele já foi notificado, ele teve um contrato, mas hoje não tem mais. Então, está se esperando concluir aquela reforma, já foi notificado ele, assim como a notificação da Praça do Flor da Mota, que busca fazer essa integração. Nós estamos conversando com o secretário de Desenvolvimento, Planejamento do município, Carlos Brito. Agora nós temos também algumas igrejas históricas em Feira de Santana, como a dos Remédio, a própria Igreja Senhor dos Passos, não entram também como patrimônio, não, secretário? Sim, entra como patrimônio. Agora é como patrimônio privado, né, Luiz? Não é do município. E o tombamento é estadual, não é municipal. Quando ele se torna tombamento, quem tomba assume a responsabilidade. E toda feira tem um prédio tombado, tem 2 prédios em processo de tombamento. Um foi o do Feira Tênis Clube, que é outro patrimônio da prefeitura. Aí a cada hora me vem é a memória, né? Fugindo, o Feira Tênis Clube, que foi um patrimônio tombado pelo município, restaurado, não é, na sua estrutura externa, a caixa dele. O miolo não pôde ser preservado na sua originalidade, porque estava totalmente desconfigurado. Né? E você tem também a usina de algodão, que estava em processo de tombamento, mas, estranhamente, o governo da Bahia, né, está fazendo uma construção lá, que diz que é uma escola num terreno que existe lá, doado pelo município, 12 mil metros naquela época, em 1945, para fazer a usina de algodão. Parte daquele terreno foi doado pelo município, a outra parte está em terreno floreiro do município. Está fazendo uma escola, né, sempre a educação, melhor a educação é muito bom, mas eles não poderiam fazer a desconfiguração do prédio, estão construindo em cima do prédio, e isso é ruim, né, porque ele prega tanto pela preservação e faz essa obra sem licença de construção, que é muito grave também. Pelo que me consta, não teve licença de construção. Né? A obra da educação para a educação da escola é meritória mesmo, agora tem que se obedecer à legalidade. Né? Você não pode simplesmente chegar na casa dos outros, fazer uma obra à revelia da dona da casa. Então, a escola é meritória. Agora é preciso de licença, porque ali tem um bem em processo de tombamento e que não foi respeitado. E que nós teremos que pedir uma explicação depois, né, sobre essa coisa. Agora, secretário, a Câmara de Feira de Santana aprovou também alguma coisa em relação à Feira Livre da Marechal Deodoro. Eu gostaria que o senhor nos explicasse o que muda, se realmente pode seguir esta lei aprovada, promulgada pela Câmara. Olha só, ela é ilegal, inconstitucional. Primeiro, porque não existe um processo que justifique, não é? O que nós vimos foi uma ação para obter voto político, né, em uma eleição. Não foi algo pensado, porque quais são os haveres e os saberes para ser um bem imaterial dali, né? Eu acredito muito que vai ter que ser repensado, né? Acho que o processo, a lei é inconstitucional por vício de iniciativas. Acredito, eu não sou jurista, mas pelo menos ler um pouquinho eu sei sobre essa área, eu conheço um pouco, mas é preciso um processo que justifique qualquer nível de tombamento, é preciso um relatório técnico. Não é que pode ser político, tem que ser técnico. Técnico, e tem que ser encaminhado para quem? Porque outro erro primário é que não foi aprovado pelo Conselho de Cultura. Qualquer tombamento em qualquer nível, seja estadual, federal, municipal, tem que ser aprovado pelo Conselho de Cultura. Não é simplesmente tombar. Você imaginou, não é? Vai se tombar o quê?
Chega o cara está vendendo verdura ali, 4 pessoas vendendo verdura dentro do canteiro central da Getúlio Vargas. Pode ser tombado mesmo com pouco tempo, porque o tombamento material caracteriza haveres e saberes, né? E tem que ter um relatório que justifique, como outras localidades. Obrigado, secretário. Obrigado, estamos aqui. Eu acredito que tem que se ter mais um pouco de responsabilidade, à medida que você, quando tomba um bem, você compromete um entorno, não é, desse bem, e quando ele é imaterial é mais grave, porque ele tem que ser reavaliado sistematicamente a 4, 5 anos, nessa aquela atividade de haveres e saberes. Mas precisa ter um relatório, Luiz. Eu estou repetindo porque nada contra, eu sou um adepto da proteção dos valores culturais, de serem preservados, né, essa prática. Agora, não pode ser de uma maneira soldada e de uma maneira que você não consiga ter sustentação. A emenda, às vezes, sai pior do que o soneto.